Quando Jesus vai ao batismo, acontecem várias coisas interessantes. Então, por exemplo, Jesus vai ao batismo. Se você depender do primeiro evangelho de Mateus, o João Batista pergunta, ele fala assim, mas peraí, eu que tenho que ser batizado por você, e o Senhor vem a mim para eu te batizar? Como assim? E Jesus fala assim, importa que a gente cumpra toda a justiça de Deus. E essa questão é muito interessante, porque assim, do que João Batista está falando, do que Jesus está falando? Quando Jesus está lá se submetendo ao batismo, há um pacto de submissão. Jesus é o último Adão, teologicamente, lá na Bíblia, lá na frente, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Isso é Romanos e tal. O que Jesus está fazendo? Ele está tornando público aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Porque o que o primeiro Adão não conseguiu? Ficar submisso a Deus. Deus conversou com Adão, deu as regras eram claras. Primeira carta de mandamentos tinha uma lei só. Você pode fazer tudo menos essa aqui. E o Adão não conseguiu se submeter. Ele rompeu com Deus. Ele rompeu. Quando Jesus vai se batizar, ele está ali se submetendo publicamente, como homem, ao Pai. Ele vai tornar público aquilo que Adão não deu certo para Adão. E o que acontece na sequência? Na sequência, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então, no batismo, quando você torna público isso, essa regeneração acontece, então você está apto para receber o Espírito Santo. E o second time, eu estou falando isso, mas não, isso é espiritual, tá, gente? Não tem como você falar assim, então tal hora é a regeneração, e tal hora é não sei o quê, e chega o Espírito Santo tal hora. Não é isso. O símbolo, a figura narrativa é muito forte. Jesus se submete ao Pai, ele está ali se submetendo ao Pai, e quando ele faz isso, ele não está se representando, ele está nos representando, porque ele não tinha pecado. O céu se abre, o Espírito Santo chega, desce sobre ele, e o Pai diz assim, este é meu filho amado e eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Assim como Adão, Deus já se comprazeu em Adão antes da queda, agora ele se compraz em Cristo. Então Jesus é esse filho que se submete. Então o batismo é a nossa declaração pública de submissão. É quando você diz assim, eu estava errado o tempo todo, o Senhor tinha razão, e eu me submeto à sua vontade. Seja feita a tua vontade a partir de agora. Quando acontece esse trato de submissão, então o Pai nos declara filho de Deus. Ele vai dizer, esse é meu filho. Agora você é meu filho, amado, eu tenho prazer. E aí na sequência acontece a tentação. E as tentações de Cristo não são sobre comida. A tentação de Cristo é sobre a identidade. Satanás fala para ele, se você é filho de Deus... Porque o que aconteceu no batismo? Jesus tem a sua identidade revelada pelo Pai. Esse é meu filho. O que acontece na tentação na sequência? Se você é filho, as coisas precisam acontecer. O diabo tenta colocar dúvida na paternidade do filho. Na identidade, cara. Então, se você é filho de Deus, porque ele estava sem comer há 40 dias, né? Então, se você é filho de Deus, então, como que você está com fome? Se você é filho de Deus não pode passar necessidade. E veja que essa fala de Satanás hoje, às vezes, é a mesma fala de pastores evangélicos. Essa teologia de que se você é filho de Deus, pedra tem que se transformar em pão. Se você é filho de Deus, você não pode passar dificuldade. Se você é filho de Deus, as coisas têm que funcionar, os anjos têm que te socorrer o tempo todo. Quem inventou essa teologia é de Satanás. Satanás usou essa ideia tentando o Senhor Jesus. E a resposta de Jesus é, a minha necessidade não diz nada sobre a minha identidade. O que eu estou passando agora não diz quem eu sou. A minha identidade está revelada pelo Pai. No dia do meu batismo, ele disse, esse é meu filho. E eu não preciso de nenhuma outra prova, além da palavra dele, para entender quem eu sou. E Jesus responde a isso quando ele diz assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus na hora do batismo? Esse é meu filho. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. é sobre identidade. E nessa questão aí de muitos pastores estar oferecendo reinos, quem ofereceu isso aí foi Satanás, não Deus, né? O reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Né? Essa questão de você não deve passar necessidade. Apesar de que no Brasil nós temos os extremos, né, pastor? Nós temos a teologia
da prosperidade, que junto da teologia da prosperidade vem o determinismo, eu determino, vai acontecer, se não acontecer é porque você está em pecado, se não acontecer é porque a sua fé é pequena. Aí vem a confissão positiva dentro da teologia da prosperidade, mas aí, em contrapartida, nós temos a teologia da miséria também, né? Que o crente não pode ser rico, que o crente não pode prosperar. Até usavam um versículo bíblico, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Antigamente tinham muitos pastores que faziam apologia à miséria, que o crente não poderia ser empreendedor, não poderia ser empresário. São os extremos. Tanto a teologia da prosperidade, que fala que todo crente deve ser rico, milionário, quanto também a teologia da miséria, que fala que todo crente não deve prosperar. Esse é um ponto... Eu sou fundamentalista, Fábio. Eu acredito que a Bíblia quer dizer o que ela está dizendo. Significa que esse texto do camelo que não pode passar pelo fundo da agulha, a minha primeira percepção é encarar isso literalmente. Então, quando Jesus disse isso? Jesus disse isso lá no texto do jovem rico. Então tinha um cara rico, que Jesus chega nele, e Jesus o ama, e fala para ele, vem e me segue, mas para você me seguir, você precisa vender tudo que você tem, entregar para os pobres e tal. Parece que Jesus tinha percebido, porque Jesus não pediu isso para ninguém, só pediu para esse cara. Então, parece que Jesus percebeu que o coração desse cara estava no dinheiro. E aí ele fez um teste, e o cara não passou no teste. E aí a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele tinha muito dinheiro, muitas propriedades, diz o texto. E ele seguiu o caminho dele, ele falou, tive uma experiência ali com Jesus, mas não virou, não quero seguir, é exigente demais. E Jesus é exigente demais mesmo. Jesus é exigente demais. E ele não é exigente demais porque ele exige muito, ele é exigente demais porque ele exige tudo. E Jesus exige tudo, cara. O jovem rico não estava pronto para entregar tudo. E aí ele vai embora. Aí o diálogo entre os discípulos e Jesus é que nasce essa história do camelo, porque aí o cara foi embora, e aí Jesus falou assim para os discípulos, é muito difícil um rico ser salvo. Jesus disse isso. Quão dificilmente um rico se salvará. E aí os discípulos falaram assim, como é que é? É difícil para o rico se salvar? Porque na cabeça do discípulo é o seguinte, tudo para o rico é mais fácil. Educação para o pobre, educação para o rico. Saúde para o pobre, saúde para o rico. Sei lá, escolha um tema aí, qualquer assunto, transporte para o pobre, transporte para o rico, moradia para o pobre, né? Moradia para o rico, tudo para o rico é tudo mais fácil. Eu acho que ninguém ia reclamar se o rico ficasse em primeiro lá no céu, porque para o rico ele deu mais oferta, ele deu mais dinheiro, tá bom. Só que Jesus inverte essa pirâmide, ele fala assim, não, um rico dificilmente entra no reino. E aí, os discípulos falaram assim para ele, então quem vai se salvar? Se para o rico, que tudo é mais fácil, dificilmente ele entra, então quem se salvará? E aí Jesus mostrou a dinâmica do reino, ele falou assim, olha, isso para os homens é impossível, mas para Deus não é. Ou seja, é possível ser rico e salvo? É, mas depende de onde está o coração do cara. Depende de onde está o coração da pessoa. Então, é verdade, a teologia da miséria, durante muito tempo, ficou quase vangloriando a pobreza, a falta de dinheiro, a falta de recurso. O irmão não tem dinheiro para pagar a conta, mas vamos dar glória, porque não sei o quê. Tudo bem, tá errada essa teologia. Vamos embora trabalhar, prosperar e pagar as contas e tal, com dignidade, viver com dignidade. Mas o rico, ele tem que... Pode ser crente rico? Beleza, pode. Só que aonde é que está o teu coração? E aí, na sequência desse mesmo texto, na sequência do texto, tem o jovem rico, tem essa questão, e depois Jesus encontra um mendigo, que é o Bartimeu, na mesma caminhada. E depois de sair do encontro com o Bartimeu, ele encontra um outro milionário, que é o Zaqueu. E no encontro com o Zaqueu de pronto fala assim, metade eu já dou para os pobres. O Zaqueu faz o que Jesus tinha pedido para o jovem rico, sem Jesus pedir. Jesus não pediu. E ele falou, eu já faço agora. E se fosse hoje, ele falou, já vou fazer o Pix aqui, ó, tal. Se eu defraudei alguém. E aí Jesus vendo isso, falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse cara tá fazendo o que eu pedi sem eu pedir. Então é, de novo, a coisa do que acontece dentro da gente.